E aí galera, hoje eu vou falar sobre os celtas. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque tem muita informação. Então fiquem com o vídeo. Bom, pra gente começar a falar sobre os celtas, eu vou falar sobre a origem deles, né? Que pra quem viu meu primeiro vídeo, sabe que eles são descendentes dos povos indo-europeus. Ao longo do vídeo vocês vão perceber a influência dos povos indo-europeus nos celtas. Os celtas se estabeleceram na região da Europa e da Anatólia, que seria a atual Turquia. Isso por volta do século IV a.C. A principal região onde os celtas se estabeleceram foi no sul da Alemanha, pegando um pedaço da França e da Áustria, que essa é uma das teorias que seria a mais aceita. A outra diz que eles poderiam ter surgido no norte da Espanha e ali um pedaço do sul da França, porque eles estariam sobrevivendo à última era do gelo, né? Então aquela região ali é mais quente, seria mais fácil de se manter ali durante esse período. Esses outros historiadores dizem isso porque não tem muita ligação genética desses povos ali do sul da Alemanha com os celtas. Existem poucos indícios disso. Os historiadores mais antigos, os historiadores greco-romanos, eles não ligavam também os povos da atual Inglaterra ao resto dos celtas, que seriam os bretões, justamente o que deu o nome à ilha, né, Grã-Bretanha. Esses povos só começaram a ser ligados uns com os outros na época do século XIV, que aí os historiadores começaram a identificar que realmente eles tinham elementos muito parecidos, né, tanto cultural quanto geneticamente. Como vocês devem ter percebido, os celtas eles não eram um povo unificado, né? Eles eram divididos em várias tribos e em várias regiões diferentes. Por isso muitas vezes os historiadores acabavam não ligando eles uns com os outros. Mas a gente sabe que é o mesmo povo porque eles tinham elementos culturais e genéticos quase idênticos, né? Então, se o cara lá da Inglaterra, ele tinha os costumes muito parecidos com o cara com o celta lá da Espanha. Mas por eles serem divididos em várias tribos, eles acabavam entrando em guerra entre si e muitas vezes se aliando com povos estrangeiros que vinham e negociavam com eles uma aliança para declarar guerra ao outro cara que era de outra tribo, mas assim, que era mais próximo dele do que esse outro cara que tá vindo invadir. Como é o caso dos romanos, que a gente só tem muitos indícios dos celtas escritos e a gente sabe como é que era a sociedade deles por culpa dos historiadores romanos. E muitas vezes porque só tem uma ou duas fontes históricas a respeito dos celtas, muita propaganda romana foi feita em cima disso, né? Então muitas das coisas que a gente sabe sobre os celtas, na verdade era uma visão que os romanos tinham deles, ou muitas vezes uma propaganda que eles criaram para falar mal dos celtas. Na região da atual França existia um povo chamado gauleses. Esse povo provavelmente foi o povo mais importante celta que existiu, porque eles deixaram mais vestígios, mais indícios da civilização deles e era uma região muito grande, né? A maior região ali que eles se estabeleceram. Por isso hoje em dia tem muitos franceses que não gostam de se chamar de latino, né? Eles preferem se identificar ali como celtas. Até porque a língua francesa é uma mistureba de tudo, né? Mistura de alemão com celta e o próprio latim. Os celtas deixaram algumas palavras que a gente usa até hoje no português e no espanhol, como é o caso das palavras camisa, que eles chamavam de camisinha, cerveja, que seria cerveja, carros, que seria carro, e carpintários, que seria carpinteiro. A sociedade celta era dividida em algumas classes. Tinha os reis e os nobres no topo. Depois tinham os sacerdotes, que eram chamados de druidas, os cidadãos livres, que ali tinham os trabalhadores comuns, e por último os escravos e os refugiados. Esse sistema de divisão é bem parecido com o dos povos indo-europeus, que eu citei no meu primeiro vídeo. A cultura celta era basicamente agrícola e guerreira, tendo como a sua base a família. As mulheres podiam desempenhar alguns papéis importantes na sociedade, ao contrário das outras civilizações. Muitas mulheres foram guerreiras e rainhas, mas apesar disso, isso não era uma prática muito comum, porque se todo mundo fosse pra guerra e ninguém ficasse em casa cuidando dos mais velhos e das crianças, a sociedade iria colapsar, né? Porque não teria ninguém para fazer as outras atividades enquanto tá todo mundo na guerra, né? Então por isso que geralmente quem realmente ia pra guerra eram os homens mesmo. Mas eu posso citar uma mulher que foi guerreira e rainha, que foi a Boudica. Ela era uma celta lá da Bretanha. Ela era casada com um rei. E esse rei ele tinha feito uma aliança com os romanos na época que eles estavam invadindo a Inglaterra.
Só que quando ele morreu, os romanos desrespeitaram o testamento, que seria passar o poder para ela, né, da região. E eles passaram o poder para um general lá que dominava aquela região. E aí isso gerou uma revolta, né? O pessoal da tribo se revoltou contra os romanos e atacou ele. Aí os romanos acabaram enviando soldados para a região para controlar as revoltas, só que os caras acabaram perdendo a linha, né? Eles usaram de força extrema, mataram várias pessoas e estupraram as duas filhas da rainha Boudica. Isso fez ela gerar uma revolta absurda contra os romanos. Então ela organizou uma revolta contra os romanos. Ela foi nas tribos das regiões em volta chamar gente que apoiasse ela para se revoltar contra os romanos. Eles chegaram a invadir algumas cidades sob controle romano e derrotar os soldados da região. Mas os romanos, sob a liderança do governador da região, o Caio, eles montaram uma estratégia que fosse favorável para derrotar a revolta da Boudica. E foi o que aconteceu, eles derrotaram o exército dela. E com essa derrota ela acabou preferindo se matar do que sofrer as consequências na mão dos romanos. O historiador romano Dião, ele escreveu sobre ela, citando que ela era alta, terrível de se olhar, ela tinha longos cabelos ruivos, chegavam até o pé e tinha uma voz muito poderosa. As suas roupas eram coloridas e ela usava por cima um casaco de pele, segurado por um broche. E a arma dela era uma lança muito longa, que ela usava no campo de batalha. E essa revolta ela acabou sendo uma das mais violentas do que aconteceram durante o Império Romano. Agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações artísticas dos celtas. A arte celta ela possuía bastante originalidade, eles gostavam de fazer arte abstrata, com símbolos ou desenhos. Eles usavam um cordão grande em volta do pescoço, se chamava torque. Também usavam pulseiras e faziam pintura corporal. Eles costumavam fazer desenhos em pedras e a sua arte também estava muito presente nos equipamentos militares, justamente por eles serem um povo guerreiro. Os celtas eles tinham bastante domínio de metalurgia, então eles acabavam usando isso também para expressar a arte deles, né? Eles faziam símbolos nas espadas, nos escudos e entre outras coisas. Os equipamentos militares eram muito bons, até por isso que os romanos acabaram se apropriando de algumas coisas dos celtas, como é o caso da espada Gladius, que ela surgiu no povo celta lá da Espanha. E aí os romanos se apropriaram dessa espada porque a espada romana ela só tinha cortes nas laterais. Essa espada celta ela tinha ponta, então eles conseguiriam perfurar e tanto cortar de um lado quanto de outro da lâmina. Uma das coisas que a gente usa até hoje, que os celtas usavam, são as calças, porque os outros povos usavam toga ou saia. E o uso da calça veio com os povos bárbaros, né? Que depois, como eles invadiram o Império Romano, durante ali a queda do Império Romano, né? Os costumes culturais dos bárbaros permaneceram pela Europa até os dias atuais. Os celtas também possuíam um jogo que era parecido com o xadrez. Eles também tinham um instrumento de sopro, que se chamava carnax. Esse instrumento ele tinha na ponta uma cabeça de javali e aí descia um cano, que era a parte onde você sopra, né? E aí ele faz um som bem diferente de tudo assim que eu já ouvi. Eu encontrei alguns vídeos na internet do pessoal tocando e eu vou colocar aí pra vocês. Vou encerrando o vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre a religião celta e as guerras. Também um pouco do contato deles com os romanos. Também vou falar sobre a minha ida à Espanha, que eu fui em algumas regiões onde os celtas habitavam. E eu tirei algumas fotos lá. Então é isso, pessoal. Valeu, falou. Até a próxima.